Rádio 91, bom dia para você que está na sintonia do bem, na manhã deste domingo, dia 24 de julho. Eu, Cacilda Medeiros, vou estar aqui com você até às 11 horas no programa Aprendendo com a Igreja. Hoje nós estamos celebrando o segundo Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, um dia que foi conclamado pelo Papa Francisco há 2 anos, né? Este ano nós estamos vivendo o segundo dia e nós vamos conversar sobre esse tema, né? Esse Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, e conversar sobre essa temática que é tão presente e tão viva em nossa realidade. Comigo aqui no estúdio, Zeneide Fernandes e André Arruda. Zeneide é coordenadora estadual da Pastoral da Pessoa Idosa e André Arruda também faz parte da equipe de coordenação da Pastoral da Pessoa Idosa aqui no Rio Grande do Norte. Também é conselheiro, né? Faz parte do Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Então, bem-vinda, Zeneide, uma alegria tê-la aqui no nosso programa. Acho que pela primeira vez você aqui no programa Aprendendo com a Igreja. Exatamente, obrigada, Cacilda. Bem-vindo, André. Muito obrigado, Cacilda. Bom, então, para começo de conversa, né, vamos logo entender o que é a Pastoral da Pessoa Idosa, né? Qual é a missão dessa pastoral? Eu posso dizer que a Pastoral da Pessoa Idosa, como missão, é ir ao encontro da pessoa idosa. Difere de outras instituições, de outros meios, porque ela é um membro, ela é um braço da igreja, né? Porque pastoral vem de pastor, e a missão é ir ao encontro das pessoas idosas, aquelas que não têm mais, que não são visíveis, eu digo. Porque o líder da pastoral, ela vai ao encontro da pessoa, vai na residência, no lar, no abrigo, onde nós chamamos de lar, não é? Que aquela pessoa está, pessoa idosa. E a Pastoral da Pessoa Idosa é uma pastoral relativamente nova ainda, né? Ela tem... Novinha, tem uns 30 e poucos anos. Eu achei que fosse quisesse menos tempo. Não, ela foi em... Não, ela foi em 2014, não, 2003. Então... Não, é porque vem a criação dela mesmo, se ocorreu em... Não, tudo bem, Zeneide, não vamos nos prender a data, né? Mas assim, eu acho que 2003. Aqui na Arquidiocese também ela está há pouco tempo, há poucos anos, né? Isso ou estou confundida? Não, desde 2005. Desde 2005, né? O tempo passa rápido mesmo, né? 2005, passa rápido, 2005, tá aqui. Logo que ela foi criada no Brasil, foi nas arquidioceses, né? Sim. Doutora Zilda Arnes, que criou primeiro a Pastoral da Criança. Exatamente. Ela foi a criadora da Pastoral da Criança. E quando ela visitando com os coordenadores da Pastoral da Criança as residências, viu muitos relatos de familiares falando dos problemas da família, dos idosos, que também tinham de dar assistência aos idosos, não sabia como lidar com a pessoa idosa, com as suas dependências, não é? Uhum. E ela, num encontro casual com o geriatra, o presidente da Associação de Geriatria do Brasil, começaram a conversar. E daí surgiu a ideia, foi ampliando, junto com vários geriatras, e ela disse, vamos criar a Pastoral da Pessoa Idosa, que é uma filha da Pastoral da Criança. E onde se tem uma criança, tem um idoso, onde tem um idoso, tem uma criança, né? Quase em toda a família, onde tem um idoso, tem uma criança, e onde tem uma criança, tem um idoso, né? Ou passou um idoso, né? Exato. Pronto. Interessante que é o início e o fim da vida, e né? E o fim, a gente diz o fim. As duas pastorais, exatamente. Né? Do início, os primeiros passos na vida e dos últimos passos. Dos últimos passos. Realmente é uma missão muito bonita. Como é que essa pastoral está organizada aqui na Arquidiocese e no estado do Rio Grande do Norte? Na Arquidiocese de Natal, ela tem como o coordenador arquidiocesano. Esse coordenador, ele tem como missão da pastoral ir nas igrejas, conversar com os padres para criar a pastoral. Porque é uma dificuldade muito grande nós temos, é o que isso? De fundar a pastoral naquela comunidade, naquela igreja. Porque lidar com idoso não é fácil. Lidar com idoso, a palavra idoso, velho, eu acho uma boa se chamar velho. Velho
Não é que é velho descartável, é o passar dos anos. Aí o idoso, então, e os padres se sensibilizarem, ficarem sensíveis a isso, porque em toda a comunidade tem a pessoa idosa. E criar, o padre indica um líder, um coordenador paroquial, esse coordenador tipo aquele Marcos, a multiplicação dos pães. É na comunidade onde a igreja vai multiplicar os líderes da pastoral. Vai multiplicando, porque cada líder que entra na pastoral tem como missão, como a gente identifica? Você dentro da igreja, você conhece, tem como, assim, dá para você entender a tendência daquela pessoa. Aí tem os chamados, quando tem um convite que ela aceita prontamente para entrar na pastoral, e sabe que aquela pessoa está no caminho. Então, será mais um multiplicador. E é multiplicando os pães, é multiplicando os líderes, a gente chama líder, não é porque ele é dominador, é porque vai coordenar aquela paróquia, e aquele líder faz a visita. Aí ele pode acompanhar uma quantidade de 5 até 10 no máximo, porque é uma visita mensal, não é? E tá bem, com a pandemia, nós estamos sem dados exatos, porque muitos faleceram. Um desafio, né? Inclusive para o trabalho da pastoral. É um desafio constante. Porque era com o público, assim, que se tinha que ter o máximo de cuidado. Exatamente. Né? Aí veio a pandemia, nós estávamos já com um pouquinho de dificuldade. Isso é no Brasil inteiro. E isso ocorreu aqui em Natal. Aí com a pandemia, isso ampliou de uma forma que a gente está com dificuldade de organizar. É como uma construção de uma casa. Você faz o alicerce, ergue as paredes, você cobre, e assim é a pastoral. Nós estamos começando, estamos dando os primeiros passos, a tartarugazinha andando, caminhando lentamente, mas estamos indo bem. E no Rio Grande do Norte, Mossoró, nós temos 3 dioceses, Natal, Caicó e Mossoró. Mossoró estava há algum tempo sem coordenador porque adoeceu, arquidiocesano, mas entrou uma menina agora, foi nomeada por Dom Mariano, e ela está fazendo um trabalho de tartaruga, mas muito, muito bom, muito louvável, e se dedicando mesmo. E é nesses passos que nós estamos nos organizando. É a construção da casa de novo. Nós estamos em passinhos, pega um tijolo aqui, pega um tijolo, porque nós estamos identificando ainda onde estão os líderes. Porque muitos se mudaram com essa pandemia, foram para o interior morar com os pais, foram para casa de filhos, e houve uma migração muito grande no Brasil inteiro, eu acho que no mundo inteiro, né? Com certeza. Isso aconteceu, e nós estamos agora organizando. André, você também é do Conselho Municipal Exatamente. da Pessoa Idosa. E eu acho que é um trabalho que tem uma boa relação também com a pastoral da pessoa idosa, né? Até porque ele é líder, né? Pois é, ambos trabalham com o idoso. E eu queria que você falasse também um pouco sobre esse trabalho do Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Olha, o Conselho, ele tem a finalidade da fiscalização das políticas públicas voltadas para a pessoa idosa no município de Natal, né? Então, ele é composto pelo governo, né, através de suas secretarias, e é composto também pela sociedade civil, inclusive pela pastoral da pessoa idosa. Você representa a pastoral? Eu represento a pastoral nesse conselho. Então, é essa a nossa função, fiscalizar as políticas públicas do município, estar atento à violência que é praticada aos nossos idosos no município, e fazer com que a voz das pessoas idosas cheguem mais longe, cheguem aos nossos governantes, para que eles possam cumprir a legislação existente e aí aprimorar, fazendo com que essas pessoas idosas se sintam bem e não simplesmente, como se diz, no fim da vida. Quais são os principais desafios de trabalhar com a pessoa idosa, tanto na pastoral como no conselho? Olha, eu acho que o desafio não é trabalhar com a pessoa idosa. O desafio é trabalhar as políticas voltadas para a pessoa idosa. Porque é natural, se constituiu isso no nosso país, a criação de legislação, mas a não fiscalização, ou como também a não punição por não respeitar a legislação. Então eu acho que esse é o maior desafio.
Na nossa cidade do Natal hoje, nós temos uma vasta legislação voltada à pessoa idosa, talvez até uma das melhores do país, mas não temos o respeito dessa legislação. E aí aquela história, como se diz, é fazer lei para inglês ver. Né? E a gente precisa que haja esse cumprimento dessa legislação, precisa que o governante municipal ele esteja atento a isso, né? Nós temos hoje diversas parcerias no município voltadas contra a violência, como a Delegacia da Pessoa Idosa. Nós temos parcerias com o Ministério Público através das promotorias das pessoas idosas e N instituições hoje que defendem esses direitos. Então hoje a gente tem eu posso dizer que um leque muito grande de pessoas e de instituições que defendem a pessoa idosa. Mas nós precisamos do cumprimento da legislação. André, muitas vezes a gente nem vai em busca dos direitos em relação às políticas públicas para determinado segmento, porque às vezes a gente nem conhece, nem sabe que elas existem. E você que também profissionalmente é advogado, eu sei que você tem um bom conhecimento disso. E eu queria que você falasse um pouco sobre quais são as principais políticas públicas que a gente tem e que são direcionadas a esse público, né, a pessoa idosa. Olha, eu acho que o maior direito, ele está na Constituição: direito à vida, direito à liberdade, direito à saúde, direito à educação, são preceitos fundamentais e direitos fundamentais. Mas no nosso país nós temos uma ferramenta muito importante, que é o Estatuto da Pessoa Idosa. É lá, através dessa lei federal, que se estabelece N outros direitos, como também as punições para isso. E, como eu já disse antes, a dificuldade está no cumprimento dessa legislação. E antes do cumprimento da legislação, que talvez não fosse tão importante termos a legislação, seria se nós tivéssemos o respeito, não é, pela pessoa idosa, o respeito pela família, fazendo com que ele seja o protagonista. Né? O Papa, ele foi muito feliz quando ele começou a instituir o Dia dos Avós, né? Como também um Dia do Idoso. Alguns questionamentos foram feitos, eu recordo, como que já existia o Dia Internacional, o Dia Nacional, mas quanto mais nós levarmos essa pauta para a sociedade, para a discussão, melhor. E isso não importa se a gente vai ter um dia a mais, o importante é estar com a pauta sempre elencada para os direitos das pessoas idosas. Então eu acho que o Papa foi muito feliz com essa criação, né? Trazendo a igreja para si, trazendo a igreja para repensar a importância dessas pessoas, né? Dos avós ou então das pessoas idosas. E é aí que a gente espera agora, nesse segundo ano, que o movimento é crescente, que as paróquias realmente abracem e essa pessoas idosas possam ser o protagonista também, não só da sociedade, mas da sua família, como também da igreja. Você falando em respeito, respeito para com a pessoa humana, né? E no nosso caso aqui a gente está falando do idoso. Eu lembro que até pouco tempo o Zeneide estava assim, com a bandeira levantada, né? E conversava muito com a gente, o setor de comunicação, sobre a violência, né? Como é grave a violência contra a pessoa idosa. Zeneide, eu queria que você falasse um pouquinho disso também, né? O que a Pastoral tem feito, como é que a Pastoral tem acompanhado e tem visto tudo isso? Eu sou ativista, tanto quanto o André, da pessoa idosa. Não é causa, eu não vou dizer que eu sou em defesa. Aquela pessoa foi criança, foi jovem, foi adulto, envelheceu. A gente se reportar ao início dos tempos, quem era o importante era o idoso, era o ancião. Quem dava a última palavra era o ancião. Então vem a transformação do mundo, vem essa transformação e é tipo uma roupagem nova. Os valores passaram a ser desvalorizados, a família, o idoso passou a ser isolado, não serve, e estamos nessa situação do que nós vemos hoje, a violência, porque ele não tem como se defender. A gente procura
A pastoral da pessoa idosa, ela não tem poder de polícia, mas tem poder de orientar e mostrar o caminho. Conselho Municipal, Delegacia e Promotoria. Nós, aqui na Arquidiocese de Natal, nós temos um membro, um líder da pastoral, que é do Conselho, que tem feito um trabalho excelente, e eu tenho, assim, uma contribuição que eu digo, obrigada, Senhor, de ter o André, um ativista tanto quanto eu de direito da pessoa idosa. Isso, quando um líder, seja na Zona Norte, seja na Zona Sul, nós encontramos as situações que a gente nem a foto a gente tira com vergonha. Eu tenho vergonha de olhar aquela foto, eu tenho vergonha de ver aquela cena. Por trás daquelas rugas tem uma pessoa. E o que mais dói é saber que essa violência, na maioria das vezes, é praticada por pessoas da família. Dentro de casa. O início é dentro de casa. Normalmente é dentro de casa. É filhos, é netos, é sobrinhos. Não só quando pega o seu cartão de aposentadoria, quando esse tem. O quanto se apodera se aposta da sua casa, do seu lar, toma conta e joga ele num quartinho, ou manda embora, ou bota numa instituição onde desaparece, ou bota nos hospitais e desaparece. O Alfredo está lotado de idosos sem poder retornar para casa, porque ninguém sabe. Às vezes tem Alzheimer, né? Se não sabe. Não, e a família vai, é um parente que vai, não identifica, às vezes é um conhecido que leva, é um vizinho, não tem nada aquele idoso, deixa lá. Aí quando recebe alta, para onde vai? Quem é a família? Não tem ficha. Meu Deus. É muito cruel, né? Uma situação muito cruel. Mas quem vive, mas eu tenho os relatos, porque quando nós, a pastoral da pessoa idosa, o líder, na primeira visita domiciliar, ela já identifica alguns fatos. Porque ela olha, porque é falar menos, porque a nossa formação, ouvir mais, olhar mais e falar menos. Porque no seu olhar você identifica se o idoso, a roupa do idoso, o calçado, a forma dele falar, como ele está, você percebe no olhar. E no decorrer da conversa, quando a família não está perto, ele se abre. Aí fica dizendo, você volta mais uma vez. Fica esperando pelo líder pastoral, que é o único dia onde ele pode desabafar. Aí quando a família está perto, ele se retrai, com medo, porque o olhar do familiar já amedronta. E o líder da pastoral percebe isso. Então ele tem que ter muito tato, daí porque nós fazemos formação com as pessoas que querem entrar na pastoral, que recebem o convite e aceitam o sim, dá o sim, trabalhar. Então passa por uma formação. Bom, a gente vai para um breve, acho que a André ia falar, que ele respirou. Eu ia complementar apenas essa fala de Zeneide, que a igreja agora ela tem um grande desafio, que é trazer, através dos seus cultos, através das missas, que a pessoa idosa não está no fim da vida. Precisamos entender que não é uma condenação, e sim uma bênção divina. Feliz daquele que chega... Termos os idosos, né? Termos a sabedoria dessas pessoas idosas e tê-los como mestre para nossas vidas. Então é um grande desafio hoje da igreja, e o Papa, repito mais uma vez, é muito feliz por trazer esse tema, por trazer essa discussão para o mundo todo. Pois é, a gente vai para um breve intervalo e 2 minutinhos a gente volta com mais conversa aqui com Zeneide Fernandes, com André Arruda, conversando aqui sobre a pessoa idosa, né? Nesse segundo Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. 2 minutinhos e a gente volta já. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja neste domingo 24 de julho, segundo Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, dia conclamado pelo Papa Francisco. E hoje comigo aqui na Rádio 91, Zeneide Fernandes e André Arruda, que são da Pastoral da Pessoa Idosa aqui na nossa arquidiocese e da coordenação estadual. Bom, nós já conversamos um pouco, né, sobre esse papel da Pastoral da Pessoa Idosa,
os desafios. O Conselho Municipal da Pessoa Idosa, né, que André é um dos integrantes, representa a Pastoral da Pessoa Idosa nesse conselho. E a gente, né, continua aqui no programa e a Zeneide estava falando da formação para os líderes, né, os agentes da Pastoral da Pessoa Idosa. Nessas formações, quais são as principais orientações que os líderes recebem, Zeneide? As orientações, a sensibilidade, né? A gente sente no líder a sensibilidade, fala da sensibilidade, da importância ela dentro da pastoral, o papel dela dentro da pastoral, comportamento, porque segue você não pode passar, numa visita, você não pode passar mais de um tempo. Também você não pode passar a ser cuidador da pessoa idosa, daquela família, porque muitas vezes a família, quando vê a presença do líder pastoral e a assiduidade, como a transformação da pessoa idosa é recebida pela pastoral, elas já trazem como fosse da família. E a gente tem de fazer parte, mas não se envolver, tirar o papel da família e assumir o papel de cuidador. Então, tem que ter esse cuidado. Nós somos misericordiosos, sim. Nós fazemos o papel do misericordioso, que é o bom samaritano, né? Te vi doente e te acolhi, né? Te acolhi, peguei. Nós somos o samaritano, pastoral, os líderes, nós somos samaritanos, acolhemos. Mas é isso quando o acolhimento que nós fazemos, quando se retira, que é o último caso, uma pessoa idosa do seu lar e leva para a instituição, o conselho entra, o Ministério de Saúde, o Ministério Público entra, porque não se deve tirar um idoso do seu lar, né? Do seu convívio, porque ele enraiza, é como uma árvore, ele formou sua família ali naquela casa, está hoje até na sua casa, e de repente enche de gente que é familiares e se tira e se coloca numa instituição. Então ele tem esse papel também de conversar com a família. A pastoral conversa com a família, para dizer que você também vai envelhecer. É muito difícil. Os líderes são preparados, digamos, inclusive para enfrentar essas situações. Né? Exatamente. De um idoso que às vezes é excluído da própria família. Exatamente. Quer dizer, a pastoral, o líder não vai trabalhar não apenas com o idoso em si, mas também com a família. Também com a família. Tem que ser bem preparado, né? Tem que ser bem preparado. Daí porque uma formação são várias etapas e dificilmente até hoje, desde que eu estou na PI, poucas pessoas não fizeram as outras etapas. Viram o quanto é importante. E quando eu digo que dentro da sua família tem uma pessoa idosa, comece a fazer o trabalho dentro da sua casa, da sua família, da sua casa, da sua família, na sua rua, no seu prédio onde você mora, no seu condomínio, e basta um olhar. Na rua, você cruza com o idoso, quando você olha para ele e faz bom dia, ele se admira assim, eu sou apaixonada por a causa. Eu acho que ainda é importante dizer, Zeneide, que a pastoral, ela não interfere no funcionamento da família. Ela recebe essa preparação. Ela auxilia, não é? Toda essa família no acolhimento, nos pontos mais importantes para um envelhecimento saudável, mas sem interferir na rotina dessa família. Eu acho que, só voltando assim ao primeiro bloco, que a gente falou da violência, né, contra a pessoa idosa, e aí eu acho que é até bom vocês destacarem aqui como é que se caracteriza essa violência, né? Que não é a violência não significa bater no idoso, não, somente bater no idoso, né? Mas tem muitas formas, né, André? Existem muitas formas. Hoje a mais frequente é a psicológica. É aquela onde a psicológica, a negligência. Negligenciar a pessoa idosa, os cuidados médicos, negligenciar a saúde, negligenciar a forma como a pessoa idosa está dentro de casa.
Então isso é uma grande violência que deixa as marcas muitas vezes piores do que a marca física. Acho que é também às vezes a falta de paciência, né? O idoso começa a ser mais lento para pensar, para andar. Natural da vida. Natural da vida, né? Mas assim, as pessoas precisam estarem preparadas para isso. Eu sei que não é uma missão fácil. Não é. Não é missão fácil, até porque principalmente aqueles idosos que são acamados, aqueles idosos que têm uma demência, então não é fácil cuidar. Então a gente precisa estar atento a esses cuidados, não só com a pessoa idosa, mas com quem cuida. Quem cuida muitas vezes adoece também. E aí a gente precisa ter essa preparação na pastoral para também auxiliar quem cuida. E esse é o nosso papel, é sentir a dor do outro, é ter a compaixão, é entender esse olhar, é entender essas necessidades que são diferentes de cada residência. É entender de uma forma muito macro e complexa a situação familiar de cada pessoa idosa e poder ajudar. E é poder ajudar não só, muitas vezes, com uma conversa, mas é poder ajudar também acionando mecanismos públicos que possam interagir e contribuir para que aquela situação seja resolvida e o melhoramento da vida da pessoa idosa e familiar seja também resolvida. Existe algum contato, aqui em Natal, por exemplo, né? Existe algum contato se alguém está ouvindo a gente aqui dizer, eu penso assim, né? Eu conheço um idoso que está numa situação difícil, né? Está sendo vítima de uma violência, de maus tratos. Como é que essa pessoa faz para denunciar ou para pedir socorro? Olha, eu costumo sempre dizer o seguinte, não podemos ser omissos, não é? Essa também é uma função da igreja. Sim. E a igreja tem desempenhado muito bem esses papéis através das pastorais. E as pessoas também, até porque a omissão ela é crime e nós não podemos ser omissos. Qualquer ato de violência que você ouviu dizer, que você soube ou que você presenciou, tem que ser denunciado. Essas denúncias chegam aos órgãos públicos de uma forma anônima ou até mesmo de uma forma identificada, e fica a critério de quem vai fazê-la. Nós temos um mecanismo muito importante no país, que é o Disque 100. Disque 100. Disque 100. Então, 100. 100. Isso é uma ligação gratuita, isso vai cair no Ministério dos Direitos Humanos da Mulher e da Família, em Brasília, e lá eles vão identificar a região, as cidades e vão acionar os mecanismos legais mais próximos. Mas a gente não precisa também, eu acho muito importante sempre utilizar o Disque 100, porque assim a gente tem as estatísticas mais importantes, né, para construir novas políticas públicas. Mas além do Disque 100, paralelamente a isso, nós temos outros mecanismos, que é os conselhos municipais da pessoa idosa, os conselhos estaduais, a promotoria, as delegacias especializadas do idoso e o mais importante, as delegacias de bairro. Delegacia de bairro é a porta de entrada para qualquer ato contra a violência da pessoa idosa. Não é necessário que exista uma delegacia especializada do idoso na sua cidade. Procure a delegacia do bairro. E essa delegacia, ela precisa estar preparada para acolher a denúncia, para investigar e, se for o caso, para punir também. Então precisamos sempre denunciar qualquer ato de violência, seja ele psicológico, seja ele financeiro, seja ele institucional, que são muitas vezes aqueles que são cometidos pelas instituições públicas contra a pessoa idosa no momento em que não respeita a legislação, seja ele físico. Então, todo tipo de violência é preciso denunciar. E se a pessoa ainda tem dúvida, procura a pastoral da pessoa idosa. Pode, se tiver na muito sua procurada. Pode, aqui na sim, Arquidiocese pode. É muito procurada. As famílias procuram muito a pastoral. E é daí porque eu, como voluntária, venho quase todos os dias. A sala da pastoral está aberta para receber. E como sabem disso, que eu estou lá, as famílias, às vezes uma sobrinha, os conflitos familiares, um filho reclama porque cuida mais, o outro não cuida menos, e aí querem dividir a mãe ou o pai. Essa semana você fica, essa outra semana é você que fica. Aí tudo isso a gente tem de trabalhar a família também. É quando a gente entende, porque é delicado, realmente. A mãe é minha, é nossa, e só eu que cuido. Por que você não cuida também? Então a gente tem que tratar, porque aquela pessoa que está cuidando mais do que ela diz, eu cuido mais do que o outro, ela está doente também, porque adoece.
Porque o idoso passa a ser uma criança. Que na época... Uma criança grande, de tamanho físico grande. Exatamente. Que teve todo o carinho de cuidar dos filhos pequenininhos, de responder todas as perguntas, de segurar na mão. E quando chega na sua fase criança adulta, o filho adulto, que foi a criança, não tem a paciência de vida. Mas aí, num contexto assim também, que a gente sabe que o mundo está muito louco. É trabalho, excesso de trabalho, de tudo. E aí não tem tempo. Quando se sabe que o tempo é curto e é longo. Depende de como você usar esse tempo. Verdade. Trabalhar a paciência é um dom, não é? E eu acho que a gente começa a entender a paciência logo desde criança. Nos primeiros passos que a criança dá, primeiros passos ao falar, onde os pais são muito pacientes, principalmente quando as crianças começam a perguntar e são repetitivos muitas e muitas vezes. A fase do o que é, né? Pois é, isso, então ele fica repetindo as mesmas perguntas e os pais, com toda a paciência, respondem várias e várias vezes. Mas quando nós crescemos muitas vezes, não temos a paciência de escutar uma pessoa idosa ou quando ele faz alguma pergunta repetitiva. Então, é preciso ter esse dom de como aprendermos com os nossos pais lá no passado, de usarmos também agora com os nossos pais, já que são idosos. Verdade. Bom, a gente vai para mais um intervalo e 2 minutinhos a gente volta já com Aprendendo com a Igreja. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja neste domingo, 24 de julho, segundo dia mundial dos avós e dos idosos. Já estamos iniciando agora o último bloco do programa, né? O tempo passa rápido. Hoje aqui comigo, Zeneide Fernandes e André Arruda, que são da coordenação da Pastoral da Pessoa Idosa no Rio Grande do Norte. E André também faz parte do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, aqui em Natal. Bom, hoje, como a gente já disse desde o início do programa, né, a Igreja celebra o segundo Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, conclamado pelo Papa Francisco. E neste ano, o Papa escolheu o tema Dão frutos mesmo na velhice. Né? É um versículo do Salmo 92. Qual o significado desse tema, né? Dão fruto mesmo na velhice. Olha, o Papa, com a sua sabedoria, né? Principalmente já por ser um ancião e ter toda essa sabedoria e experiência de vida, eu acho que ele quer mostrar à sociedade em geral, como também à comunidade eclesial, de que os idosos têm a sua importância. Então eu acho que esse é o grande cerne, mostrar a importância dos idosos tanto na sociedade como na igreja. Então, quando a gente reconhece qual é essa importância, nós amadurecemos, nós aprendemos mais com a experiência desses idosos, que são os mestres da vida, e toda a sociedade ganha. Nos tornamos uma sociedade menos doente, né? Porque passamos a compreender o respeito com os anciãos, e assim a gente aprende não só o respeito, mas a gente adquire essa maturidade que a igreja hoje tenta mostrar, comemorando esse como o segundo ano dos avós e das pessoas idosas. Qual é a orientação que a coordenação da pastoral deu e ainda dá, né? A gente está na manhã do domingo, para as paróquias vivenciarem esse dia? Juntamente com os párocos, né? Nesse próximo domingo, cada paróquia fará missa direcionada para os idosos. Algumas vão oferecer um café da manhã, um lanche. Cada paróquia tem a sua liberdade, cada coordenador paroquial. A orientação é o quê? É uma missa e acolher os idosos que vão àquela igreja, fazer uma visita e fazer o acolhimento. Normalmente algumas paróquias farão um café da manhã que seja... Para o idoso é uma fruta, porque não pode comer bolha, essa coisa e outra. E essa comemoração vai ser a missa, e na própria igreja, no pátio, fazer às vezes uma feirinha, Cada paróquia tem a sua criatividade. Tem a sua criatividade, né? Fica a cargo de cada um. Então vai ser isso? Não. Cada paróquia faz de acordo com as
as suas possibilidades e criatividades. Eu estava vendo no portal do Vatican News, que é o portal de notícias do Vaticano, né, que o dicastério para os leigos deu como algumas indicações para a gente celebrar esse dia de hoje, e uma delas era visitar os idosos que vivem sozinhos. Aí eu pergunto para vocês, essa é uma realidade que também é constatada pela pastoral? Idosos que vivem sozinhos? É uma grande realidade, não é? A gente precisa analisar o porquê essas pessoas vivem só, não é? Tudo tem os seus significados. No passado, as famílias eram muito grandes, né? Principalmente aquelas famílias que vêm do interior, sabe que as famílias eram grandes, os pais tinham vários filhos, não é? E dentre desses filhos sempre ficava uma pessoa, que muitas vezes uma mulher solteira, para cuidar dos pais quando envelhecerem. A realidade não é mais essa. O mundo mudou, a sociedade mudou. Segundo dados do IBGE, a taxa de natalidade nós temos aí 1,7, ou seja, menos de 2 filhos por família. Não é mais possível, não é, estar com os pais integralmente. E aí, como nós temos menos de 2 filhos, esses filhos irão casar e não terão mais aquela mulher que ficava para cuidar dos pais. E aí é natural que esses pais, eles passem a morar sozinhos. O nosso grande desafio é justamente isso, envelhecer com saúde, ter um envelhecimento saudável, porque mesmo que o idoso fique só, ele terá toda a forma de conseguir estar só, né? Diferente daqueles idosos doentes, acamados, que é uma grande preocupação da pastoral, né, em estar visitando. Mas assim, é por isso que nós temos muitos idosos sozinhos, as famílias encolheram. É verdade. Encolheram muito. Muito. Então, por isso que nós temos muitos idosos morando só. Se a gente vai ver isso estratificar junto com as pesquisas do IBGE, nós vamos ver que em Natal tem uma parcela muito grande de idosos vivendo só. E certamente essa vai ser uma realidade cada vez mais presente. Vai ser uma realidade cada vez mais presente, e é por isso que a gente tem essa luta de que a sociedade, em parceria, claro, com o poder público, precise destinar locais de acolhimento às pessoas idosas. Realmente as instituições, os famosos abrigos de idosos são lotados. São as instituições de longa permanência para pessoas idosas, e a gente precisa ter instituições públicas. O município de Natal, infelizmente, não dispõe de nenhuma. A igreja, ao longo dos anos, tem cumprido muito esse papel dos abrigos de idosos. Nós temos alguns abrigos de idosos ligados à igreja, né? Religiosos. A igreja, baseado na caridade, não é? Instituiu ao longo do tempo muitas instituições, mas a realidade hoje é diferente. Nós não podemos só ter mais hoje instituições baseadas em caridades. Precisamos ter instituições hoje baseadas em preceitos médicos, na saúde, na longevidade, e cumprir toda uma legislação, ou seja, precisamos de instituições profissionais. André, tanto é que a gente acompanhou há poucos anos, quando o Ministério Público caiu em cima dos abrigos, né, dessas instituições de longa permanência, para se adaptarem, né? Exatamente. Banheiros adaptados. Acessibilidade é uma coisa muito importante. Muitas pessoas se enganam quando a gente diz acessibilidade são para as pessoas com deficiência. Não. Acessibilidade são para as pessoas, para todo mundo. Todos nós precisamos de acessibilidade para viver melhor. Exato. E esse é um trabalho do Ministério Público, sim. Mas isso mostra a grande diferença do passado termos instituições de caridades, e hoje precisamos de instituições profissionais. E cabe ao poder público fazer essa política, fazer acontecer essa política como está lá no Estatuto. Cuidar das pessoas idosas, no artigo 230 da Constituição Federal, é dever do Estado, da família e da sociedade. Então, todos nós temos essa obrigação de cuidar das pessoas idosas. Na ausência de uma delas, uma tem de assumir, né? Todas temos que estar em sintonia para que essa política funcione. Só que muitas vezes o poder público é ausente, é omisso nessa política. E aí entre as igrejas
não vou dizer que tentando substituir o poder público, que é impossível e não é possível, mas tentando trazer esse alento, tentando trazer esse bem-estar, justamente voltado à caridade. E que não é o papel da igreja, diga-se de passagem. Mas é o papel do poder público. Né, André? Ai dos idosos se não fosse ainda a igreja. Ai da sociedade que não fosse a igreja. Que não fosse a igreja. Com todos os seus programas que beneficiam todas as pessoas. Ai dos idosos se não fosse a igreja. E quando você fala assim, né, do cuidado de envelhecer saudável, eu acho que às vezes a gente... E quando se é jovem, né, nós três aqui já somos jovens, e já passamos daquela fase assim, jovem, né? Eu acho que quando a gente é bem jovem, parece que a gente não pensa que um dia vai ficar idoso e aí não liga com muitas coisas, né? Assim, com várias coisas. Mas essa coisa do cuidar da saúde, como é importante para quem está ouvindo a gente agora, que tem 15 anos, 20, 30, 40 anos, né? De cuidar da saúde, de fazer um exercício físico, de cuidar da sua alimentação, né, de manter a mente também que é o mais importante, a saúde mental. Saúde mental, né? São tantas coisas que são assim cruciais na nossa sociedade atualmente, né? A saúde mental é uma delas. Como a gente precisa cuidar dela para que a gente ela está doente. Que a gente chegue aos 80 anos, aos 90 anos, com a graça de Deus, e chegar bem. Porque, como André estava falando, antigamente as famílias tinham bem 10 numerosas, filhos, mais de 10 filhos. Sempre. Quando juntava com os agregados, era um monte de gente. Né? Hoje tem 1, 2 filhos, né? Às vezes nem tem. Não é possível. É uma realidade que a gente precisa pensar nela. Aí é o nosso cuidado da pastoral, porque às vezes as famílias querem que a pastoral faça o papel da família. Porque a nossa visita mensal, domiciliar, ela é mensal. Aí, em vez de passar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos conversando, sabendo como é que está, a gente passa 1 hora, 2 horas, porque às vezes eles fazem um bolozinho, fazem um cafezinho, e a pessoa fica na obrigação de estar ali presente. Então a gente passa a fazer parte da família. Qual é o perfil, assim? Como é que vocês desenham, ou de acordo com as orientações que vem até da Coordenação Nacional da Pastoral da Pessoa Idosa, qual é o perfil, ou deve ser o perfil do agente da pastoral? Aquele que diz assim, eu quero ser um líder da Pastoral da Pessoa Idosa, mas qual o perfil que essa pessoa deve ter? Acho que primeiro o amor ao outro, né? A doação, o sentimento de compaixão e a formação. Está disponível para ter formação? Está disponível para receber a formação, para contribuir e aplicar aqueles preceitos que são feitos nessa formação. São preceitos técnicos, não somente da caridade, do ir visitar, mas preceitos técnicos do observar, do entender, do ter esse olhar de uma conjuntura familiar, né? De entender o idoso, porque muitas vezes ele passa pela violência, mas ele não consegue expressar verbalmente, e ele expressa aquilo por um olhar, por um gesto. Então nós precisamos ter na pastoral, além da caridade, além da compaixão, também um profissionalismo de entender o outro. Para quem está ouvindo agora a gente, alguém pode estar sensibilizado, né? Eu queria tanto participar da pastoral da pessoa idosa, mas na minha paróquia não tem. Então, para quem está despertou esse desejo de implantar a pastoral da pessoa idosa em sua paróquia, qual é o caminho? Eu acho que o caminho é procure o pároco. Primeiro passo, procure o padre, diga ao padre, gostaríamos de ter a pastoral da pessoa idosa aqui na paróquia. E o padre ele vai saber todos os caminhos necessários para que isso aconteça. Mas é muito importante, nós até fazemos esse chamamento a todos os católicos e muitas vezes até não católicos também, que queiram participar da pastoral. Né? Uhum. É muito importante que as pessoas possam participar, mas procurem um padre se não existe a pastoral, e aquela paróquia que já existe a pastoral, venha se engajar conosco, venha conhecer. Passe um período conosco e depois decida se quer continuar conosco. Eu acho que eu gosto muito do testemunho, né? Da pessoa que conta, que testemunha, eu vivo aquilo e eu testemunho isso. Eu acho que o testemunho conquista muita gente. Então, rapidinho, eu queria que vocês também dessem o testemunho de vocês
como líderes da Pastoral da Pessoa Idosa, né? O que é que atraiu vocês para essa pastoral? Por que é que vocês deram o sim para atuar nessa pastoral? Olhe, eu frequentava a minha paróquia. É uma paróquia de pessoas idosas, porque é localizada aqui no bairro de Tirol e Petrópolis, onde o bairro Tirol e Petrópolis envelheceu como os vários demais, mas esse por ser um dos primeiros aqui de Natal, né? Então o bairro envelheceu e as pessoas, os idosos, continuaram naquela mesma igreja, que foi fundada também, tiveram a contribuição daquelas pessoas. Então eu frequentando e conversava muito, eu ouvi, às vezes até o pároco olhava assim para mim, porque eu conversando, o idoso conversa muito, e eu ficava ouvindo, baixava a cabeça para ouvir. E quando terminava a missa, eu continuava conversando com aquela pessoa. Então eu sentia assim um prazer, eu saía tão leve, porque eram experiências que eles me contavam que eu trazia para minha vida. E como, às vezes, até para me tomar algumas decisões pessoais, das experiências que eles contavam. Muitas vezes, a gente diz, a pessoa não tem formação, não é formada em faculdade. Eu digo, olha, o idoso analfabeto, ele passou pela universidade da vida. A vida foi a melhor faculdade, melhor de qualquer banco de universidade, porque foi a vida. Ele pegou no enxada, ela pegou na vassoura, ela pegou na roupa, ela cuidou de filhos, ela amamentou. Foi tudo. Fizeram tudo. E sobreviveram. E criaram filhos, formaram os filhos. Então, são histórias que enriqueceram o meu caminhar. Eu disse, é para esse lado que eu vou. Então, eu fiquei assim, inclusive... de eu viver tanto a pastoral, a pessoa idosa, falar tanto da pessoa idosa, sobre a pessoa idosa. Eu tenho um neto que hoje ele está com 18 anos, mas aos 14 anos, no prédio dele, ele fez amizade com um casal do idoso e passou a toda a tarde, quando ele chegava do colégio, saía do Marista e chegava em casa, ele já descia, porque já tinha, quando passava pela portaria, fulano de tal está procurando você, Luiz Felipe. Aí ele já deixava a mochilazinha dele, descia, passava a tarde, ela fazia bolo para ele, sorvete, não sei o quê. Passou a ser um líder da pastoral. Não preenchia o caderno porque não tinha, mas me passava as informações. E então foi isso. O meu foi um chamado assim muito forte, que bacana. Foi assim eu não passei meses e meses para pensar não, mas foi um chamado muito forte. E você, André? Qual a sua história? Eu acredito que, como ativista da pessoa idosa, o meu chamamento, claro, é a defesa de direitos. Né? Então, isso que a gente busca, a defesa dos direitos humanos da pessoa idosa. Mas antes disso, uma frase que me chama muito a atenção, que foi feita agora pelo Papa, que diz assim: bendita a casa que guarda um ancião, bendita a família que honra os seus avós. Então, eu fui criado tendo uma pessoa idosa na minha casa, que era minha avó. Então, todos os dias eu mantinha esse contato. Todos os dias eu aprendia algo novo. Então, ela me trouxe essa inspiração, não é? Para que eu tivesse essa ligação muito forte com as pessoas idosas. E aprendendo sempre com as pessoas, é o saber aprender. Então, esse contato, por isso que temos a importância dos avós na vida dos netos. Quem tem avós vai ser sempre uma pessoa melhor se tiver contato com esse avô. Então a minha avó me despertou isso. Que bom. Bom, minha gente, chegamos ao final do programa Aprendendo com a Igreja, né? Neste domingo, nesse dia tão especial para os avós, para os idosos. Então, quero agradecer a você, Zeneide. Muito obrigada por estar aqui. Parabéns, né? Hoje é dia mundial dos avós. Você é avó, parabéns. Obrigada. Parabéns pelo dia e pelo trabalho. E o chamamento de quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, que venha ser um líder da pastoral, venha fazer parte da pastoral dessa família tão importante. Procura o seu pároco para saber se já tem pastoral da pessoa idosa em sua paróquia. Se não tiver,
Junto o grupo. Junto o grupo. E anime o padre a implantar. Né? Exatamente. Obrigada, André, também. Parabéns pelo trabalho, pelo trabalho no conselho, pelo trabalho na pastoral. Muito obrigada. Obrigado. E obrigada a você pela audiência neste domingo do Aprendendo com a Igreja. Muito obrigada. Um feliz Dia dos Avós e dos Idosos. Com certeza nós temos muitos ouvintes, né, que são idosos, que são avós. Parabéns a vocês. Que Deus os abençoe sempre mais, né, com muita saúde. E você que também, que ainda não é idoso, né, que está ouvindo a gente, aproveite esse dia para telefonar, para ir visitar. Às vezes a gente está distante, não ligue, não manda uma mensagem, não ligue, telefone, o celular, o telefone serve para ligar também, ligue para aquele idoso, especialmente aquele que mora sozinho, né, conforme o Papa indica. Ligue para essa pessoa, visite, né, dê um abraço. Que com certeza na sua família tem uma pessoa idosa. Com certeza. E às vezes fora da família fora também, da família, né? Então, conhecido. Muito obrigada, minha gente. Até domingo que vem, se Deus quiser, com o programa Aprendendo com a Igreja. Continue na sintonia do bem. Vem aí a Santa Missa, direto da Catedral Metropolitana. Bom dia.